primeira parte, eu vou falar sobre a teoria de Max Weber. Para isso, convido a todas e todos a acompanhar a partir do mapa conceitual que já está disponível na página do nosso curso. Neste mapa conceitual, vocês vão ver apontados conceitos e definições importantes na teoria de Weber. Nós não vamos explorar todo esse mapa conceitual, então eu vou apontando os conceitos que nesse momento na nossa teoria eles são importantes. Com a seguinte ressalva, as nossas aulas, a abordagem dessas teorias, ela tem por objetivo nos ajudar a compreender a concepção de trabalho nestes três autores, porque é esta concepção que faz o nosso recorte na disciplina Sociologia. Nessa disciplina, nós poderíamos abordar vários temas a partir de diferentes perspectivas. No nosso caso, vai nos interessar a concepção de trabalho para que possamos compreender a que estamos nos referindo quando falamos em trabalho, de acordo com as teorias clássicas, e na contemporaneidade, ou seja, a partir de discussões realizadas por autores mais recentes, que nós chamamos de contemporâneos. Por quê? Porque nós queremos acompanhar algumas das transformações que ocorreram no mundo do trabalho, para que possamos conhecer esse histórico, analisar o momento atual e nos situarmos, ou seja, criarmos capacidade, competências para, no nosso ofício, no caso de vocês, no desenvolvimento da profissão, saber lidar com as relações sociais que têm por objetivo processos de trabalho. É por isso que nós fazemos esse histórico, nós vamos às fontes, às origens da sociologia. Essa é uma ressalva importante. Isso vai mostrar, por exemplo, abordagens que têm um caráter mais acadêmico. Por exemplo, se vocês compararem aulas que são disponibilizadas na internet, no YouTube nós encontramos várias aulas sobre esses autores ou sobre a categoria de trabalho. Como são aulas que têm por objetivo apresentar aspectos mais amplos, mais gerais das teorias desses autores, ou desenvolver abordagens mais profundas, elas são bem diferentes da minha formulação, ou seja, da forma como eu desenvolvo esse tema e organizo a nossa conversa. O meu objetivo aqui é conversar com vocês sobre esses autores, sobre esses conceitos, tendo em vista que nós precisamos fazer um desenvolvimento, ou seja, nós precisamos percorrer, fazer um caminho histórico conceitual. Então, não é um curso sobre a teoria clássica, não é um curso sobre estes autores, não é um curso somente sobre a categoria, sobre o conceito trabalho. Tá? Isso vai nos diferenciar, isso vai me diferenciar muito de outras aulas que nós podemos encontrar neste mesmo ambiente virtual. E aí, por uma questão de estilo, que cada um tem o seu, eu prefiro, ao invés de uma aula com mais formalidade, abordagem de um modo mais conceitual, eu prefiro desenvolver como uma conversa, imaginando, que vocês estão aí, estão dialogando comigo, da mesma forma como faríamos no ambiente escolar presencialmente. É isso. Lembrando também que esse material, esse vídeo, como os anteriores e como os seguintes, assim como o material textual que é colocado na plataforma, tem por objetivo único atender às demandas desse momento emergencial, do ensino remoto emergencial,
Sendo assim, só pode ser utilizado para as nossas aulas nesse semestre, nesta disciplina e entre nós, ok? Então vamos lá. Quando nós olhamos para esse mapa conceitual, do lado esquerdo nós vemos a palavra ou as duas palavras conjugadas, ação social. Do que o Weber está falando? Ele está nos dizendo que a conduta dos indivíduos na sociedade, ela se estabelece a partir de uma interação, né, que ele vai chamar de conexão de sentidos, entre a motivação do ator número 1, aquele que desenvolve a ação social, e a possibilidade de compreensão do ator social número 2, que é aquele que será objeto da ação. Então, ao me conduzir na sociedade, eu tenho que levar em consideração qual é a minha motivação para essa conduta e como essa conduta será compreendida por aquele ou aqueles que são objetos da minha ação. Vou dar um exemplo. Eu poderia desenvolver esta aula de diversas maneiras. Eu fiz a escolha de desenvolvê-la de modo menos formal, imaginando que isso seria mais agradável a vocês, que seria de mais fácil compreensão e que isso tornaria, né, essa conversa menos distante, que de alguma forma, né, de um modo simbólico, nos sentíssemos mais próximos, como se estivéssemos conversando cotidianamente. Foi a minha motivação que precisou estar conectada, de alguma forma conectada, ou eu precisei imaginar que estaria conectada à compreensão, nesse caso, à aceitação de vocês. Isso significa que os indivíduos, embora a conduta dos indivíduos seja desencadeada por sua motivação, essa conduta não está alheia aos demais indivíduos, ela não está alheia ao contexto, ou seja, a sociedade. Que existe entre os indivíduos essa conexão, ou seja, essa inter-relação entre os indivíduos, ok? Então, se nós observarmos nesse mapa conceitual do lado esquerdo, abaixo de ação social, nós vamos ver aqui um gráfico, uma figura, né, de A e B, em que nós temos a ação de A, ela precisa fazer sentido na compreensão de B, e essa compreensão de B vai ser a motivação para que B desenvolva uma ação em relação a A, né? Então, nós temos os motivos da ação, que podem ser conscientes ou inconscientes, e os resultados da ação, que são as consequências esperadas, né? São as consequências desejadas. Haverá sempre uma sintonia entre motivação e consequência da ação? Não. Mas os indivíduos, ao desenvolverem suas ações, eles criam essa expectativa. Por que criam essas expectativas? Porque é possível criar essas expectativas? Porque nós vivemos em sociedade. Então, há um conjunto de elementos que são compartilhados entre os indivíduos na sociedade. Se nós descermos mais a tela, nós vamos ver aqui as esferas da ação. Então, temos aqui algumas esferas. Cultura, política, estética, mercado, que é onde temos as relações econômicas, ciência, religião, valores. Nós vamos ver que essas esferas, embora elas tenham autonomia, então elas têm um desenho próprio, elas estão interconectadas, né? Então, o sistema de valores, por exemplo, se relaciona com religião e com direito, que está relacionado com política e com mercado. O mercado, por sua vez, relaciona-se com o direito, com a política, com a estética e com a ciência, e assim sucessivamente. Então, significa dizer que as nossas ações, de algum modo, elas estão conectadas às expectativas de outros indivíduos, porque nós compartilhamos elementos. Nós temos elementos, ou melhor, nós temos interseções
né, vocês vão observar que nessas conexões nós temos interseções, existem interseções entre as nossas motivações, nos nossos sistemas de valores, né, na nossa cultura, nos nossos traços culturais e assim sucessivamente, ok? Entretanto, quando Weber fala em motivação para a ação social, ele vai dizer o seguinte: na sociedade existem condutas cujas motivações são racionais. E a racionalização é um elemento importante na teoria de Max Weber, porque ele aponta que esse processo de racionalização é uma consequência direta do processo que levou à Revolução Industrial, do processo que deu origem ao modo de produção capitalista. Tá? Então, no capitalismo, o que emerge como preponderante é a racionalização, que vai caracterizar a ação dos indivíduos na sociedade. Mas os indivíduos, eles agem apenas de modo racional? Não, mas é essa racionalização que vai permitir a previsibilidade da ação, ou seja, tentar captar qual é o sentido que um ator dá para a sua ação, para que o outro ator, né, o outro indivíduo, possa captar esse sentido e corresponder. Agora, existem motivações que não são racionais. O Weber não diz que elas são irracionais. Não, porque se fossem irracionais, a sociologia não poderia estudar. Ele diz que elas são motivadas por outra ordem de fatores. Então, no nosso mapa conceitual, mais ou menos, né, numa coluna do centro, nós vamos ver aqui racionalização. Embaixo nós vamos ver tipos de ações sociais. Então, como ele vai apontar a preponderância das ações racionais, ele começa definindo a ação que é racional, mas ela é racional porque ela tem em perspectiva um resultado. Então, Weber chama ação racional referente ou com relação a fins. É o tipo de ação em que o indivíduo, tendo em perspectiva o fim que deseja alcançar, vai escolher os meios mais eficientes para desenvolver a sua ação. Então, nesse caso, o indivíduo vai avaliar, né, qual é o caminho, qual é o instrumento, qual é o meio mais adequado para que eu possa alcançar esse fim. Aí o Weber ainda fala, né? Está aqui no nosso esquema, é uma racionalidade formal, ou seja, uma racionalidade instrumental, ok? A ação, ela pode ser racional também, entretanto, com relação a valores, ou seja, o indivíduo, ele vai desenvolver uma ação, ele vai fazer uma escolha de como ele vai comportar-se na sociedade, então tem sempre uma escolha, por isso que ela é racional, né? O indivíduo para, ele pensa, ele faz a opção. Nesse caso aqui, essa opção, ela não é determinada pelo objetivo que se deseja alcançar, mas pelo sistema de valores que o indivíduo quer contemplar, pelo sistema de valores que o indivíduo quer respeitar, né? Então, pode ser uma crença, pode ser um valor estético, pode ser um princípio familiar, mas esse conjunto de valores é que vai definir o modo como o indivíduo vai conduzir-se na sociedade. Um terceiro tipo de ação social o Weber chama de ação afetiva. E essa é importante, porque ela é determinada por estados emocionais. É quase que uma reação. Aqui, vocês vão observar que nesse esquema conceitual fala em irracionalidade. Não se trata de irracionalidade. Essa é uma leitura equivocada que os autores desse mapa conceitual, né, nesse caso aqui o professor Daniel Gustavo Mocelin,
Porque, como vocês poderão ver, na barra inferior do mapa conceitual, ele não foi produzido por mim, é um mapa conceitual produzido por outra pessoa para ser utilizado num curso específico. Eu estou utilizando esse mapa como referência para essa nossa aula, mas aqui temos um equívoco de quem elaborou, porque não se trata, segundo Weber, de uma ação irracional, é uma ação não racional, que é diferente do irracional, ok? Ela é determinada por estados emocionais, por fortes emoções. É como se fosse uma reação, né? Então, pode ser uma situação de afeto intenso, né, em que o indivíduo reage e, portanto, age motivado, né, determinado, encorajado por esse estado emocional. Por exemplo, de raiva, de amor intenso. Né? Vamos imaginar, uma criança está atravessando a rua, vê um carro em alta velocidade. Alguém vê, imagina a possibilidade do carro atropelar, né, causar ferimento àquela criança, não pensa, às vezes a gente usa essa expressão, não pensa e se atira à frente do carro na tentativa de salvar a criança. Quer dizer, é quase que um reflexo emocional. Né? Não há necessariamente uma escolha racional, parar, pensar, avaliar, né? Mas é uma ação que foi desencadeada por essa emoção, por esse afeto, por esse desejo de salvar, pelo medo, pelo pânico, e assim sucessivamente. E a ação tradicional, que é determinada pelo costume, pela força do hábito, ou seja, o indivíduo conduz dessa forma, de uma forma específica, porque é habitual, faz parte da tradição, de uma tradição familiar, de um costume. Um exemplo que eu sempre apresento. Nós chegamos ao final do ano, no mês de dezembro, e temos as comemorações de Natal. Dezembro no Brasil é verão. Em algumas cidades, em algumas regiões, a temperatura é bastante alta, é muito calor. Entretanto, mantém-se o hábito, né, de cultuar, de homenagear a figura do Papai Noel, em que pessoas se vestem com uma roupa quente, né, uma roupa vermelha, quente, com uns enfeites, né, que vão lembrar algodão, pluma, alguma coisa assim. Então, com uma barba postiça ou real, um cabelo, enfim. Ou seja, é uma roupa muito quente, né, para fortalecer, né, para manter, para relembrar, para comunicar uma tradição. E uma tradição que, se pensarmos melhor, né, ou se racionalizarmos, é uma tradição que não se adequa às nossas condições ambientais. Né? Verão, alto verão. Né? Entretanto, fazemos isso porque é uma tradição, porque é um costume, porque faz parte das comemorações de Natal. Então, segundo Weber, são essas as motivações para os indivíduos desenvolverem ação social na sociedade capitalista. Ele diz, por exemplo, que a ação econômica ela é uma ação racional com relação a fins. Que fins são esses? Obtenção de lucro, né? Obtenção de dividendos econômicos. Né? Nós nos conduzimos na sociedade capitalista de forma racional quando nós estudamos, quando nós procuramos trabalho, quando nós nos especializamos, quando criamos uma empresa, quando desenvolvemos um produto, né? Quer dizer, quando nos aplicamos na ciência com o objetivo de alcançarmos, ou com o objetivo de ascensão econômica, para que tenhamos dividendos em relação a isso. Né? Preponderantemente é isso, fundamentalmente é isso. Do contrário, o capitalismo não seria bem sucedido. É necessário, quer dizer, na sociedade capitalista, a ação econômica ela visa sempre o benefício. Nesse caso, o benefício é o lucro, são os dividendos.
né? É possível que indivíduos também desenvolvam ações racionais com relação a valores, né? Tem o objetivo, sim, de ascensão econômica, entretanto, o mais importante é desenvolver as minhas ações econômicas, desenvolver a minha profissão, desenvolver as tarefas pertinentes à minha profissão com excelência, com competência, com honestidade, com ética, né? Isso é mais importante do que os dividendos em termos econômicos. Eles virão, mas a partir da escolha de me pautar por esses valores. Nesse caso, nós temos uma ação racional, entretanto, com referência a valores. Tudo bem até aqui? O Weber também vai nos falar sobre dominação, né? Quando ele discute a questão do poder e da dominação, segundo a teoria de Max Weber, o poder e a dominação serão sempre legítimos. Existe legitimidade, diferentemente de Karl Marx, para o qual o poder e a dominação seriam ilegítimos, segundo Karl Marx, porque eles seriam reflexo da dominação no campo das relações econômicas. Então, as classes sociais que ocupam posições privilegiadas na infraestrutura, ou seja, no sistema de relações econômicas, elas exerceriam poder sobre as classes subalternas para garantir a sua colocação, para garantir a sua posição de dominação. Daí, segundo Karl Marx, ser ilegítimas todas as formas de poder. No caso de Max Weber, nós temos algo diferente, uma diferença significativa, porque ele nos diz que o poder está relacionado à probabilidade de impor a vontade, né? Está relacionado à capacidade que determinados indivíduos e instituições têm de fazer valer o seu desejo, de fazer valer a sua vontade. A dominação, ela se estabelece pelo reconhecimento daquele ou daquela que exerce o poder, né? Aqui no nosso esquema está: a dominação se estabelece quando encontra obediência. Por que existe essa obediência? Porque quem é objeto da dominação vai reconhecer em quem exerce o poder, vai reconhecer legitimidade e, portanto, haverá essa obediência. E aí Weber nos diz o seguinte: existem 3 tipos de dominação na sociedade capitalista. Existe a dominação legal ou racional legal, que é o tipo de dominação que está baseada em leis, em regimentos, em instrumentos administrativos. Daí o Weber vai nos dizer: na sociedade capitalista surgirá algo importante chamado burocracia. O que é a burocracia? É a impessoalidade na administração do Estado. Então, na sociedade capitalista, segundo Max Weber, o Estado ele deveria ser, ou seja, as instituições públicas, elas deveriam ser administradas de forma burocrática, em que os princípios reguladores, que são as leis, estatutos, dispositivos administrativos e jurídicos, são válidos para todos os indivíduos. Então, todos estariam submetidos a esses mesmos princípios. Teria, portanto, uma situação de impessoalidade, de forma a evitar que o ódio ou a paixão orientasse a conduta dos indivíduos. Algo do tipo assim: não vou corrigir a sua prova porque eu não gosto de você. Não, eu vou corrigir a sua prova porque você está regularmente matriculado na disciplina e faz parte das minhas atribuições corrigir a prova. Gostar ou não gostar de você
não deve influenciar na minha relação com vocês, a minha relação enquanto professora e estudante. Então, segundo Weber, nós temos aqui um tipo de dominação chamada racional legal, né, que dá origem à burocracia. Burocracia não é algo pejorativo, né, não tem a conotação que atualmente tem como algo pejorativo, como algo que entrava, que atrapalha, etc. Não é disto que Max Weber está falando. O outro tipo de dominação ao qual se refere Weber é a dominação tradicional, que é aquela que está baseada em costumes, em valores tradicionais, né? O exemplo que está aqui no nosso mapa conceitual. É quando é porque sempre foi assim, né? Porque são princípios que são passados de geração para geração. Neste caso da dominação tradicional, nós temos o inverso da dominação legal, porque na dominação tradicional, nós temos uma questão de pessoalidade, de privilégios, de relações de fidelidade, que é completamente diferente do primeiro tipo. E no terceiro tipo, que Max Weber chama de dominação carismática, ela vai acontecer quando aquela pessoa que apresenta-se como líder ou que é reconhecida, ou melhor, o que é identificada como líder, é reconhecida como portadora de virtudes, de qualidades extraordinárias, extra-cotidianas, ou seja, que tem qualidades, que tem capacidades que estão para além do que é cotidiano, do que é habitual. É importante que as pessoas, que os indivíduos que serão objetos, né, dessa liderança, dessa autoridade, dessa dominação, reconheça esses dons carismáticos, né? Esses dons extra-cotidiano. Não é uma qualidade intrínseca ao indivíduo. Ele não nasce com isso. Isso é reconhecido. É necessário que aqueles que são objetos da dominação enxerguem e aprovem, certifiquem, legitimem essas qualidades, ok? Aqui também nós vamos ter um tipo de dominação que é pessoal, há uma relação de pessoalidade, tudo bem? E como nós precisamos repor ainda uma semana de aula, que seria a segunda semana de aula, considerando o mês de fevereiro, eu deixarei ao longo da semana um outro vídeo que vai aparecer como reposição de aula, e neste vídeo eu vou tratar do estudo que Max Weber fez sobre a relação entre os princípios econômicos do capitalismo e os princípios doutrinários do protestantismo calvinista, porque é a partir dessa análise que Max Weber faz que nós vamos compreender a concepção de trabalho na teoria de Max Weber. Ok? Então, ao longo da semana, como reposição de aula, eu deixarei apenas esse vídeo para vocês, para poder fechar esse ciclo da teoria clássica. Para a próxima semana, eu também deixarei atividade nesse mesmo junto com esse vídeo, com essa videoaula de reposição de aula, e, portanto, com essa abordagem sobre a concepção de trabalho de Max Weber, eu deixarei uma atividade para que vocês possam entregar com um prazo mais alargado. Tudo bem? Lembrando, havendo dúvidas, vocês podem inserir as dúvidas no fórum de dúvidas ou, se preferirem,